Olá, queridos forasteiros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Sensata, o programa de entrevistas do Fora do Meio Podcast. Eu sou Fernando Arazão e eu estou aqui hoje para falar com uma pessoa que idealizou tudo isso, para contar um pouquinho para vocês como que foi esse processo de idealizar um podcast, de idealizar um programa de YouTube. E já que a quarentena está impedindo que a gente grave esse programa presencial com convidados, então nada melhor do que alguém que está sempre aqui conosco para poder ter esse bate-papo. Tudo bem, Fernando? O meu também é Fernando. Eu imaginei. E pra gente começar, deixa eu começar te perguntando. Primeiro se apresenta, né? Pra quem não te conhece, por acaso esbarrou por aqui e não faz a menor ideia de quem você seja, né? O que é o Fora do Meu Podcast, o que é tudo isso. Então, eu sou Fernando Arazão, sou o host do Fora do Meu Podcast e também apresentador do Fala Sensata. Eu tenho 33 anos, eu moro aqui em São Paulo faz 5 anos, sou de Santa Catarina, na verdade, de Blumenau, que as pessoas conhecem por causa da Oktoberfest, e eu acho que é isso. E por que Fora do Meio? Esse nome que, para você que não é da comunidade LGBT, ele é um pouquinho pejorativo, talvez você possa explicar isso para o pessoal, mas por que a escolha desse nome? Então, na verdade, o nome ele surgiu de uma brincadeira justamente com essa expressão, né? Uma pessoa fora do meio dentro da comunidade LGBT é uma pessoa que não se envolve, uma pessoa que não põe a cara no sol, né? Que ela não milita, ela não fala nada, não faz nada em prol da comunidade. E a minha ideia em pegar esse nome, pegar essa expressão, foi ser uma forma de colocar os assuntos que são nossos, que são da comunidade LGBT, de uma forma que as pessoas que são fora da comunidade, ou seja, pessoas fora do meio, elas consigam entender e ter noção do que é fazer parte, né, da comunidade LGBT, quais são as nossas questões, quais são os nossos dilemas. Então a brincadeira com o nome é justamente essa. No começo a galera ficava meio assim, né? Já recebi mensagem da galera tipo, dizer que à primeira vista achou o nome meio bizarro, assim, meio escroto. Pensei, nossa, o que essa pessoa está pensando? Mas aí depois que entendeu o conceito, pegou qual que é o espírito da coisa. Entendi. E há quanto tempo o podcast está no ar? O podcast existe, ele fez aniversário em fevereiro desse ano, dia 3 de fevereiro ele fez 1 ano. Então está 1 ano e 2 meses. E de onde veio a ideia de criar um programa de YouTube também derivado do podcast? Cara, na verdade assim, quando o podcast ia fazer 1 ano, eu pensei que eu precisava fazer alguma coisa para poder dar de presente para as pessoas, né? A gente teve uma repercussão muito bacana. Eu consegui construir uma audiência de uma forma muito rápida que eu não esperava. Então eu pensei, o que eu posso fazer para retribuir para essa galera que me escuta alguma coisa especial? Então eu resolvi fazer o Fala Sensata, que enquanto podcast eu tenho um tema e eu chamo as pessoas, independente, né, que estejam envolvidas dentro desse tema, mas para discutir comigo o tema em questão. Não importa muito o currículo dela, o que elas fazem fora. É claro que isso é relevante, mas assim, não é o tema central do podcast. Já o Fala Sensata é onde eu tenho a oportunidade de chamar essas pessoas e focar no trabalho que elas fazem em prol da comunidade LGBT. Então eu consigo explorar mais a parte física das pessoas, digamos assim, que é o trabalho que elas têm, os projetos que elas fazem, enquanto no podcast eu aproveito mais o conhecimento que elas têm sobre determinado assunto. Meio que uma coisa complementa a outra. Eu considero assim o Fala Sensata como um aprofundamento na pessoa que eu tenho pro podcast. Então, para mim são 2 programas completamente diferentes, têm propostas diferentes, além de ser uma forma que eu encontrei de chamar as pessoas que acabam esbarrando no YouTube e ainda não têm esse conhecimento do que é um podcast, ou até da discussão mesmo, para poder vir para o podcast depois e a gente começar a debater esses temas. Então, tem essas 2 coisas. É uma forma que eu encontrei para poder apresentar mais essas pessoas para o meu público que já me acompanha no podcast e também de pegar essa audiência do YouTube e poder trazer para o podcast. Muito bom. E mais do que isso, mais do que só um podcast, a gente também tem uma rede de LGBT podcasters que começou no finalzinho do ano passado. Sim,
Como que foi o processo de criação dessa rede, né? O que as pessoas podem encontrar nessa rede? E por que é importante ter uma rede de LGBT Podcasters? Então, a rede LGBT Podcaster, ela nasceu meio que de uma confluência de ideias. No ano passado teve um evento do Spotify para podcasters e eu acabei conversando lá com o Thiago do Laudas Incendiadas. A gente começou a falar sobre essa podosfera LGBT e eu disse, eu vou gravar um episódio com algumas pessoas, né, que fazem podcast LGBT, convidei ele para participar. E a gente, na gravação do episódio, a gente começou a conversar e chegamos a uma conclusão tipo assim, tem um movimento Mulheres Podcasters, tem um podcast delas, que as mulheres se unem, a gente vê muito essa união de uma mulher podcaster apoiando a outra e apoiando esses podcasts que estão começando também. E a gente, durante a gravação desse episódio, a gente conversou sobre isso e falou tipo, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa para unir, né, essa galera. Esse episódio eu tive o Thiago do Laudas Incendiadas, eu tive as meninas do Para-Choque de Monstro, tive o Anderson do FajoCast, tive o Renan do Drive-In. E nessa conversa a gente chegou a essa conclusão e meio que ficou por isso. Aí eu fiquei pensando depois, tipo assim, a gente falou que a gente precisa fazer alguma coisa, mas o que impede a gente de fazer, né? O que está faltando para a gente começar a fazer? E eu mandei uma mensagem pro Anderson e disse, cara, a gente falou sobre tal coisa, então vamos fazer alguma coisa. Ele disse, cara, eu tava com essa mesma ideia e eu ia te mandar mensagem mesmo falando sobre isso. Então a gente meio que teve, ao mesmo tempo a gente ficou matutando isso e concluímos que precisamos fazer alguma coisa. Então, numa conversa, eu, ele e o Thiago do Larvas Incendiadas, a gente acabou criando esse primeiro esboço do que seria a rede LGBT Podcast. A gente conversou um pouquinho. E em dezembro a gente lançou um site que tem um formulário de inscrição e tem ali alguns podcasts que já faziam parte da rede. E a gente acabou conversando e trazendo mais podcasts e a rede está crescendo. Tem muito podcast novo entrando, então é muito legal. Tem gente fantástica lá. E a importância é justamente isso, é a gente poder se ajudar, né? Quem tem mais experiência, ajudar as pessoas novas que estão começando, para a gente poder criar e crescer junto. A nossa ideia como rede é isso, é criar essa rede de apoio para que um vá ajudando o outro e a gente vá crescendo junto. E com isso criando novas parcerias, né, para o futuro e até promovendo crossovers entre um podcast e outro. Então a ideia é um pouco isso. Inclusive, galera, um beijo pra vocês, eu sou fã demais de muitos de vocês. A gente acaba não conseguindo ouvir todos, mas assim, todos os que eu ouço são conteúdos de extrema qualidade e isso me deixa muito feliz. Não, vale muito a pena. Você que está assistindo pode entrar no www.lgbtpodcasters.com.br. Lá tem todos os podcasts que fazem parte da rede e se você tem um podcast LGBT, vem fazer parte da rede também com a gente. Perfeito. E como que o pessoal te acha nas redes sociais, sem ser as redes sociais do Fora do Meio? Então, as minhas redes sociais, você pode me achar no Facebook e no Instagram como MionzinhoBNU, é o nome de usuário, então facebook.com/, ou instagram.com/MionzinhoBNU. E no Twitter eu sou twitter.com/portadinho. Então, só me seguir lá. E tem as redes do podcast que eu vou falar de qualquer forma, que é Fora do Meio Podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Muito legal. Fernando, e pra gente poder terminar, fala pra mim uma frase que te representa. Uma frase que me representa, eu acho que eu vou ficar com a frase da Madonna, da música Like It or Not, que é assim que eu sou, você pode gostar ou não. Você pode me amar ou me deixar, porque eu nunca vou parar. Fala sensata. E é isso, gente. Eu quero agradecer você que assistiu esse episódio até aqui. Muito obrigado. E não esquece, se você ainda não conhece o Fora do Meio, ainda não conhece esse canal, se inscreve, ativa os sininhos, as notificações e vem fazer parte dessa família do Fora do Meio Podcast. Eu aguardo vocês. Tchau. Tchau, gente.